Diegão, primeiro, mano, o meu agradecimento, cara, de coração, mas digo de coração mesmo, por tu ter aceito o convite. A gente já tinha conversado ali informalmente, né? Tinha dito pra ti que ia levar o convite, mas a gente aprendeu a ter um carinho muito grande, em especial por ti, pelo Gilmar aí durante a faculdade. E desde lá até agora, a admiração, cara, ela é muito grande. Se tem alguém que tem um carinho especial por ti, pelo Gilmar, sou eu. E de alguma maneira, me coloca vocês num pedestal, porque foram pessoas que, de alguma maneira, sempre me incentivaram e me mostraram lá na faculdade, olhando vocês daquela maneira, tirando notas boas, e como tu disse ali, quando tu chegou nos bastidores, né, Diego? Lá eu não estudava, mas eu estudava em casa. E aí que tá a situação, né? Às vezes a gente vê pessoas com resultado, mas a gente não vê os bastidores, né? Como é que é a vida dela lá fora. O que ela fez para alcançar resultado, a gente só vê o resultado, né? E nesse sentido, te digo, Diego, cara, teu fã, mano. De coração, tá? Teu fã. De ti e em especial do Gilmar, porque foram pessoas que eu acompanhei durante vários e vários anos, né? Então aqui, meu agradecimento tá, pelo convite, a gente se sente lisonjeado. E a ideia aqui é a gente ir trocando uma ideia a respeito aí de algumas coisas que a gente entende como importante e, sobretudo, como, diria eu aqui, com uma certa tranquilidade no coração, como amigos, né, Diego? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, sendo uma testemunha ocular de todo esse sucesso que o Dr. Moraes atingiu e ainda vai atingir muito mais. E sempre muito feliz com esses projetos novos, né? Cada vez que a gente fala com você, Cleomar, Dr. Moraes, né? Muito conhecido na cidade. A gente se espanta porque é sempre uma novidade, né? Sempre inovando, tanto na profissão quanto na questão educacional, porque nada mais é isso aqui do que também um pouco, traz também um pouco da questão educacional, não apenas da nossa profissão, mas com certeza outros profissionais vão vir aqui e vão trazer suas experiências. Então a gratidão, na verdade, é minha por poder estar sendo uma testemunha ocular de todo esse teu sucesso. Pô, obrigado. Isso é motivo de muita alegria, principalmente vindo de ti e tal, Diego. Ô, Diego, mas olha só, cara. A gente aí estudou 5 anos juntos, né? Muito trocou ideia. Mas eu não lembro, nesse primeiro momento, de repente esteja sendo um pouco apressado, mas nesse primeiro momento eu não me recordo de um dia ter te feito uma pergunta clássica para nós aí que somos do direito. Cara, por que tu escolheu o direito, Diego? O direito, na verdade, quando eu já era mais jovem, né, estava no segundo grau, eu não entendia muito essa dinâmica de como é que funciona para ser um advogado e tudo mais. Então eu dizia que eu queria fazer advocacia, né? Mas não entendia que tinha que fazer primeiro o bacharel em Direito, né? O bacharel em Direito abre um leque de uma imensidão de profissões que você pode escolher, e dentro do bacharel em Direito, escolher a advocacia. Tive uma influência muito grande do meu irmão, né? Mais velho que eu, que já estava no caminho da advocacia, e convidou, e por incentivo, não, vamos junto, vamos fazer. E eu já tinha, já lá desde jovem, essa percepção, um dia eu quero ser um advogado, mas muito raso, muito sem intenção, sabe? Até porque eu comecei a faculdade depois de um pouco mais velho. Eu iniciei na faculdade com 25 anos, já casado, e aí muito por influência do meu irmão. Pô, bacana. E nessa situação aí do caminho do direito, depois que tu começou, depois que tu iniciou aí a situação da advocacia, e uma coisa que às vezes eu me pergunto, né? Pô, a gente foi lá, estudou, se formou, passou na OAB, foi um caminho aí que não foi fácil, né? E depois a gente se formou. E daí vem a indagação, né, cara?
hoje, enquanto operador de direito, enquanto advogado, tu percebe que a tua profissão enquanto operador do direito, Diego, ela de alguma maneira permite que tu vê no teu dia a dia um resultado efetivo para trazer, além de nós sermos advogado, além de tu ser advogado, alguma coisa boa para a sociedade, para as pessoas que estão ali a situação do teu derredor. E se me permite o gancho, hoje, essa semana aconteceu algo muito bacana. Já eu respondendo a pergunta que estou fazendo para ti, mas é um... Você que manda aí. Mas é uns insights, Diego, que são muito legais. Que eu lembro que o cliente veio aqui para entrar com a ação, para pagar, para entrar com o processo. Eu disse para ele, cara, será que vale a pena o resultado do processo? Não é pela grana que você está me pagando. Será que vale a pena, cara? Tu vai ganhar, mas será que vale a pena ganhar? E depois de tanto conversar, eu disse, pois é, doutor. Não, realmente olhando por esse lado, não... E esses momentos, enquanto vivenciei, enquanto advogado, nos traz uma alegria no coração tão grande. E daí a pergunta que eu te faço é se tu tem essa visão... Eu tenho um caso emblemático na minha carreira, logo no início, muito no início, assim, praticamente dos primeiros processos que eu fiz, né? E era um caso de família, eu não vou entrar em detalhes porque é questão que envolve segredo, e era de uma pessoa bem conhecida minha. E ele veio conversar comigo, eu recém-formado, né? Eu disse, não, é um processo muito difícil, mas pode acontecer o êxito, e nós vamos montar a tese e vamos entrar com ação judicial. E nesse meio tempo fui conversar, né, com outro operador de direito, já que tinha se formado há mais tempo que eu e tudo mais, né? E ele me chamou de louco. Não, você é louco, isso aí vai dar errado, isso vai dar problema, em vez do seu cliente ter o benefício, ele vai ter um prejuízo e tudo mais. Eu disse, não, olha, eu entendo que é possível. E no dia que nós fizemos a audiência e deu certo, nós saímos da audiência com sentença, com tudo direitinho. A primeira pessoa que eu fiz questão de ir lá foi falar com essa pessoa que já estava mais tempo no direito, que foi, vamos dizer, pessimista, né? Não acreditou na tese. E eu disse, você lembra daquele processo, daquela pessoa conhecida sua? Sim, a gente estou acabando de vir de fora, a gente ganhou a ação, deu certo, o juiz deu sentença e ele conseguiu o que ele queria e está feliz da vida, tá dando pulo de alegria. Então esse caso ele é muito emblemático porque... alguém veio e disse, não vai dar. E aí tem aquela frase de efeito, aquele jargão que se fala, né? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, essa pessoa veio, não sei porquê, né? Talvez não acreditando, talvez veio pessimista, não vai dar. E eu fui lá e mostrei que deu. E o resultado foi 100% positivo. Cara, que massa. E uma coisa que percebo... quando nas consultas, Diego, isso eu acho muito legal, porque veja bem, a gente tá aqui desse lado da mesa, tá ouvindo a situação do cliente, e quando eu tô ouvindo o que o cliente está me dizendo, o meu pensamento, ele segue uma linha reta, onde eu não vejo dúvida, e às vezes segue uma espécie de ondulação, onde permeia uma dúvida no meu coração. E quando a linha é reta e a verdade ela não deixa brecha, a verdade ela é retinha, tu vê só um horizonte, a verdade ela não te deixa dúvida. E quando isso acontece no nosso coração, parece que tudo vai se alinhando e o universo conspira a situação do nosso favor. E a coisa acontece de uma maneira bacana. Tá? Eu costumo dizer que o primeiro juiz da causa somos nós, né? Quando a pessoa vem e senta na sua frente, há um momento que você vai ouvindo ele e ele vai contando a história, você já é o primeiro juiz da causa. O primeiro juiz de valor quem faz é você mesmo, antes de propriamente entrar no judiciário. E você falou, né? Quando a verdade vem, você vai sentindo a verdade no cliente. É sempre importante essa relação verdadeira entre cliente e advogado, mas eu costumo dizer também que existe duas verdades, né? Existe a verdade real,
que é o que realmente aconteceu, e a verdade processual, que é aquela que nós conseguimos trazer para dentro do processo. Às vezes, os fatos em si são cristalinos, aconteceram de verdade da maneira que o cliente está dizendo. Todavia, quando a gente vai fazer essa pesquisa e pesquisar por provas, olha, você tem prova disso, prova daquilo, e fizemos esse trabalho de colher as provas, grande parte dessas provas ele não tem. Então a gente sabe que aquela é a verdade real, mas a gente não consegue trazer 100% dessa verdade real para o processo. E aí a verdade processual fica prejudicada, fica em detrimento da real, há um desvio entre o que realmente aconteceu e o que a gente consegue levar para o processo. Porque o juiz está lá na sua casa, assistindo televisão, e quando está trabalhando, ele não conhece as partes, ele não sabe o que aconteceu. Só existe uma maneira pela qual o juiz conhece o processo, são as provas. Então eu costumo dizer que existem duas verdades, a verdade processual e a verdade real. Quanto mais próximos nós tivermos cercados de provas para levar a verdade real ao juiz e assim fazer uma verdade processual, mais sucesso vai ter a demanda. Às vezes o processo ele é bom, o cliente fala 100% de verdade, mas ele não está revestido de provas do que ele está falando, e às vezes o processo não tem o sucesso que merecia ter ao final. Porra, chegou a me arrepiar, rapaz! Massa! Isso que é bacana. A gente vê o processo enquanto processo, conhecer o caminho dele, né? Porque nós temos a situação do direito, né? Que nada mais é que é a vida real do dia a dia, né? E nós temos o caminho do processo, e nesse contexto nós temos a prova. Por isso que eu gosto de ti. Por isso que eu gosto de ti, Diego. Tu é extremamente técnico no que tu faz, e isso é uma virtude. Lembro que, e não me envergonho de dizer, muita ação trabalhista perdi, muita ação. Acho que perdi até uma prática. Se eu não me engano. Mas... eu gosto da contestação. E cara... Não foi um nem dois. Hoje, graças a Deus, a gente tem aqui uma advogada que trabalha com nós, a doutora Larissa, que a menina é de ouro. Ela é extremamente processualista. Ela analisa, às vezes, ela conversa com o cliente vem conversar comigo e eu digo, cara, ela tá certa, mano. Ela tá certa. Isso é processo. E por que muita demanda trabalhista, infelizmente, não tive sucesso no início? Porque eu acreditava no cliente. O meu coração, cara, não se enganava. Era a verdade e até hoje é verdade, sempre vai ser. Porque a gente não se engana com a pessoa que está falando a verdade. Só que no processo, vence Sim. Quem segue a regra. Aquilo que eu falei. Quem tem a verdade, prova. A verdade que foi que a gente conseguiu trazer ao processo, né? E hoje a gente já tem, aí, claro, hoje já mais com mais aí de meia década de história, né, Diego, tenho essa sensibilidade de analisar, né, o contexto processual segundo, em especial no direito de trabalho. Eu ainda atuo muito na área de direito de trabalho, especial assistente de trabalho. E hoje a gente tem essa sensibilidade de mostrar pro cliente que, pô, cara, tu tem direito. Aqui tá massa. Só que é o seguinte, em que pese tu ter o direito nos termos que tu tá relatando, o juiz ele vai ter que se convencer dessa parada. Então a gente tem que ter prova. Cadê as tuas testemunhas? Cadê os vídeos? Cadê a gravação? Cadê o WhatsApp? Porque se tu não ter, vai dar ruim. Vai dar sucumbência. Isso, não fosse apenas o dar ruim, tem mais a sucumbência, né, cara? E eu dei uma diminuída drástica no meu ritmo de trabalhista, inclusive, nem faço para um outro conhecido, depois da reforma, né? Então, porque eu sempre gostei de defender o trabalhador, também defendi já empresário, os dois lados, mas eu sempre tive uma identificação com o trabalhador. E aí, essa seara, vamos dizer assim, ficou menos atrativa após a reforma trabalhista. Então, eu me afastei mais do direito do trabalho, né? Por conta da reforma trabalhista. Já falando agora Quer mais um cafezinho, Diego? Por favor. Já falando agora em sucumbência, né? Que era uma coisa que na época que eu atuava no direito trabalhista não existia. Hoje em dia, eu já vi colegas reclamar que o juiz pediu para o trabalhador antecipar o valor de uma perícia. Ou seja... Poxa, o trabalhador já não recebeu, tá alegando que não recebeu. E aí ele tem que desembolsar R$2.000 para uma determinada perícia. Então, essas questões não ocorriam antes, né, no direito processual trabalhista.
Mas, retornando ali, né, a nossa época de faculdade, eu lembro-me, e falando aos iniciantes, né, eu lembro eu estava no primeiro semestre, que a gente chama o calouro, né, muito calouro, e um determinado dia, uns colegas do meu irmão, como eu relatei, o meu irmão, o Dr. Tiago Alves, ele é mais velho que eu, ele estava avançado já no curso, eles iam em um evento que era a inauguração de uma imobiliária, né? Uhum. E nesse evento ia ter um desembargador. Nossa. E eu, calouro de direito, né? Eu vou estar no mesmo ambiente do desembargador, preciso conversar com ele, né? E aí o que eu vou falar com ele? Não, boa noite, desembargador e tal. Eu queria dizer a você que é um prazer estar conversando com uma pessoa da sua envergadura e que eu sou um estudante de direito do primeiro semestre. Qual conselho você daria para o estudante do primeiro semestre? Ele olhou para mim e disse: trabalhe no fórum. Primeira coisa que você deve fazer, primeira providência agora, trabalhe no fórum, esteja ali. Ali é que é onde tudo acontece. Ali você vai aprender coisas incríveis. E daquele momento em diante, eu me dediquei a conseguir um estágio no fórum, e assim consegui, né? Então, para mim, a faculdade era uma coisa tranquila, que conciliava, eu estudava durante o trabalho. Então, uma coisa agregava a outra, né? Eu estagiava na assessoria da primeira vara, que é civil, e estudava automaticamente as teses. E quando você... Não sei se você não teve a oportunidade de fazer estágio, né? Não, mas eu lembro como se fosse hoje, nas aulas do professor Jefferson. Jefferson, na época que ele era, não sei se ainda, juiz ali na comarca de Brusque. Juiz. Não era um bom professor, mas era um bom juiz. Isso. Ele não tinha a didática, ele era muito avançado, vamos dizer assim. Mas confesso, um carinho muito grande. Rodei em algumas matérias, mas na dele não. Ele sempre dava um jeitinho pra ajudar. Ele não tinha didática, ele falava de maneira muito avançada. Mas assim, eu lembro que ele fazia umas perguntas sobre o processo civil. Só tu tinha a resposta. Isso, por quê? Porque era o que eu fazia. Era o meu dia a dia. No processo civil. Era o meu dia a dia. Que é o mais importante. E tanto é que hoje a gente está falando, né? E eu falei que eu gosto muito de fazer contestação da faculdade. Uhum. É uma lição que eu trouxe até hoje, eu uso. Eu preciso saber apenas duas coisas. Para você que é iniciante em direito, ou advogado iniciante, eu preciso saber apenas de duas coisas para fazer uma contestação, que é o ônus da impugnação específica e eventualidade. Pronto. Essas duas coisas, para você, iniciante em direito que vai fazer uma contestação, é a única coisa que você precisa saber. E é a única coisa que você precisa levar em consideração para fazer uma boa contestação. Qual? Poderia repetir? Ônus da impugnação específica e eventualidade. Isso. São os dois princípios basilares de uma boa contestação. Ou seja, o ônus da impugnação específica diz que cada fato alegado deve ser impugnado, não o sendo, você concorda, né, em não impugnando ele. E a eventualidade é aquela tal história que o professor Flávio Tartucci falava, né? Olha, eu não devo esse cheque, mas se devo, essa assinatura aí não é minha. Mas se essa assinatura aí for minha, não é esse valor. Então você vai, eventualmente, então você faz o pedido de excelência. Requer a improcedência, não procede o que ele está falando. Mas excelência, eventualmente, se você entender que é procedente, não é todo, é em parte, entendeu? Então, técnica pura. Eventualidade, você eventualmente. Então, isso permite com que você não confesse. Leonardo, e ao mesmo tempo cara é fera, né? Vá se albergando de teses. Então, numa única contestação, por exemplo, a última que eu fiz agora, era assim, ó, meu cliente não deve. Meu cliente não deve. Mas se meu cliente não deve, não tem culpa, né? Aliás, ele não tem culpa. Mas se ele tiver culpa, a culpa não é dele, a culpa é do município. Mas se entender que a culpa é dele, a culpa não é totalmente dele, a culpa é concorrente, ou seja, o meu cliente é outra parte do concorrente. Mas eu ainda entendo que a culpa é exclusiva da parte autora. E aí eu fiz o pedido contraposto. Ou seja, além de pedir a improcedência, eu disse que a culpa não é dele, disse que se a culpa for dele, a culpa é concorrente, e disse que a culpa é exclusiva do autor. Cara, 4 teses em uma. Eu conversava com a doutora Tamara esses dias, doutor Diego, e ela falava uma coisa muito interessante. O tempo que eu militei na área civil, o que fazia? Tem não muitas defesas no JEC e na área civil também, pouquíssimas defesas, mas eu lembro que cobrava a defesa, né? Cobrava a defesa, vou cobrar tanto para fazer contestação. Cara, e
e ia com a situação aí dos dois pés. Fazia toda a defesa para a situação do cliente. E daí a doutora Tamara conversou com o cliente, veio com um contrato lá de um valor interessante. Eu, porra, cara, como é que tu cobrou tudo isso aqui do cliente? Não, é que assim, Moraes, eu não tô cobrando aqui a contestação. Eu tô cobrando aqui a reconvenção, pedido contraposto. Também não é a mesma ação. Não, é pedido diferente. Pô, cara. E realmente ela me convenceu que isso é certo. Porque quando tu faz um pedido contraposto, tu tem que fazer um contrato de risco mais pra cobrar técnica, existe mais técnica, logo não é injusto a cobrança. Pô, cara, eu cobrava 1.000.000, cobrava 3.600, perdia a metade. Pela ausência do conhecimento técnico do direito civil, tem né? Cliente que até diz assim, se você eu só quero me livrar. Tudo que se fizer um pedido contraposto, se ganhar, pode ficar para você. Eles fazem esse tipo de proposta, né? Então é sempre interessante, obviamente que nem é permitido, é até antiético, a gente fazer teses, né, que a gente não acredita, que aí é juridicamente impossível. São teses juridicamente possíveis, né? Como se diz, não vamos ficar jogando uma tarrafa de qualquer maneira, né? Antigamente no direito do trabalho se tinha muito isso, né? Você pegava 10 funcionários, 2 tinham direito, mais 8 não, e você jogava como se fosse uma tarrafa, né? E o que pegasse. Tinha muito isso. Eu lembro dos advogados trabalhistas mais antigos, sim, que eles, assim, eles faziam todos os pedidos possíveis para pegar 2 ou 3. Então era... Eu não faço esse tipo de coisa, né? Mas tinha colegas que pediam, assim, absurdos, né? Sim. E nessa parte do direito do trabalho, eu percebi uns 3 períodos, pelo menos. Quando eu comecei a advogar lá em 2016, a época de ouro. Sim. Diego do céu. Olha, não vou mentir. Sim. Deu pra ganhar uma grana, tá? E não, se eu falasse o oposto, eu estaria sendo hipócrita, tá? Cara, trabalhou 3 meses, valor da causa 50 mil. Sim. Trabalhou sim. 1 mês, valor da causa 50 mil. Tudo dando moral. Sim, só que assim, pedido. isso teve efeito colateral. Tanto é verdade que teve a reforma. E a reforma, ela em grande parte, teve a sua aprovação em razão desse modus operandi que eu e aquela velha guarda do direito acabava fazendo. Trabalhando de qualquer jeito. Beleza, daí veio a reforma ali em 2017. Deu aquele boom. Eu vou te dizer que eu me assustei. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha no meu coração o seguinte, que tudo que é novo e que traz um prejuízo para o menos desfavorecido ou a parte que é hipossuficiente tecnicamente, depois de um tempo, aquilo muda. Então, quando veio a reforma e ficou muito ruim para o trabalhador, eu tinha certeza absoluta que os próprios advogados iriam mudar a forma de trabalhar. E depois de um tempo, os juízes, consequentemente, olhar de uma maneira mais sensível para a situação do trabalhador. Então, tivemos lá, antes da reforma, um mar azul lá para a galera dos advogados ganhar dinheiro. Depois, tivemos um momento pós-reforma ali, que os juízes endureceram a mão, cara. Difícil. Sim. E daí, Sim. só que o que acontece? Cara, por essa luz que nos ilumina, Diego, eu falava para as pessoas que trabalhavam comigo, aqueles que ficarem no direito do trabalho e superarem esse momento negro, vão perceber que os juízes vão mudar. Pois dito e feito. Hoje, ou pelo menos uma vez por semana, 2, a doutora Larissa me chama e diz, Moraes do céu, o juiz tá um anjo. Por quê? Mudou o jogo. Agora quem tá no direito ao trabalho, cara, tá vivendo não um momento de ouro, como era antes da reforma, mas tá começando a melhorar um pouco. Tipo, a sucumbência já é bem tranquila, é uma coisa aí que, graças a Deus, a gente recorre pro tribunal ali, o tribunal até, olha só que massa, inviabiliza a situação do desconto. Inviabiliza.
Sim. Dos 15%. Então, assim, são decisões muito bacanas que temos agora em praticamente todos os nossos processos e não tem sucumbência descontada da verba lá da situação do trabalhador. Claro, eventualmente tem que recorrer, mas são decisões muito bacanas, mas que nos primeiros 2 anos ali pós-reforma não tinha, cara. Sim, até os juízes e a doutrina, né, entrar em um consenso, então não se tinha um parâmetro, né? Sim. Então, às vezes, e sempre foi assim, né? No direito do trabalho tem um grupo de juízes que é pró-trabalhador e tem um grupo de juízes que é pró-empresário. Sempre vai ter dos dois lados, né? Temos... Isso é de conhecimento geral, é bem tranquilo. Temos aqui na vara de Brusque, que é onde a maioria dos nossos processos aqui de São João, que nós fechamos contrato aqui, a gente protocola lá, eventualmente alguém vem aqui de Canelinha, ou vem alguém de Tijucas aqui para fechar contrato, e daí a demanda ela vai para Itapema. A maioria das ações, quando o contrato é fechado aqui, vai ali para Brusque, temos ali o Dr. Nakajo, e temos a situação do Dr. Meu Deus, fugiu da cabeça o nome do outro juiz, cara. Acho que é o Heriberto agora que tá... Não tá titular da vara, ele tá... Não tá titular da vara, ele tá como substituto. Eu tô por fora do direito do trabalho. Em suma... Nós temos lá o Dr. Nakajo, que, cara, é visível que ele tendencionalmente tem um olhar mais sensível com o empregador. O ônus da prova, ele analisa de uma maneira, até uma certa sensibilidade com o empregador. E a outra vara, uma certa sensibilidade a mais com o trabalhador. Então, um cuida do reclamante e o outro cuida da reclamada. E daí quando tem situações muito parecidas e um cliente cai numa vara e o cliente cai na outra, às vezes e um ganha e o outro né? perde, a gente entrou junto no mesmo dia, saiu no mesmo dia, na mesma função, e um ganha e outro perde. E outro perde. E como é que vai explicar? Cara, eu tive situações de clientes que disseram pra mim em ações, às vezes, entrei com 4, 5 ações lá para um ateliê contra lá uma empresa grande. Um perdeu, todos os outros ganharam. Pô, doutor, se vendeu aí, né, meu? E, cara, teve a infelicidade de ter uma análise, né? Sim. Por um juiz que tem um entendimento e que quero deixar registrado respeito. Quero deixar registrado meu respeito pelo entendimento do juiz, nos inconformamos, recorremos, só que às vezes não muda a decisão no tribunal, cara. A sentença já é um meio caminho andado, né? Mais que meio caminho andado, né? Sim. Então, para reformar uma sentença, o trabalho é mais difícil, né? Então, quando você já tem uma sentença favorável, já facilita demais, né? Sim. E o Diego, se me permite aí a gente aí tá trocando ideia aí há uns minutos. Se tu puder contar aí um pouquinho de quem é o Dr. Diego hoje aqui. O que exatamente tu gosta de fazer? Qual é a situação da tua área específica? Para a galera aí se familiarizar com a situação aí da tua biografia. E essa ideia aqui, a gente, diria eu, se promover. E por que não? Estamos aqui se promovendo aí, mostrando quem é a gente, mostrando o que a gente faz. E sem medo de errar, digo, o que tu faz bem. Esses dias, tu soltou uma braba pra mim. Aquele dia, tu disse pra mim, Moraes, o que eu faço bem feito, mano. Se não for pra fazer bem feito, eu não faço. Tu lembra? Quando a gente tava com os pequenos lá no bar tomando cerveja. Sim. E isso é massa, cara. Isso é uma virtude. E assim, eu durante muito tempo, eu sempre atuei e gostei de atuar na área civil em geral, né? Então, logo lá no começo, como você falou, 2016, eu gostava muito de trabalhista, tinha um foco em trabalhista. Fizemos várias demandas aí na cidade. Mas depois parou de me atrair essa área, porque não é a gente que escolhe a área, né? É a área que escolhe a gente, né? Então, a gente vai se moldando de acordo com o mercado, né? Depois, por muito tempo, trabalhei em várias questões, na questão familiar, gostava muito. Um processo que eu nunca vou deixar de fazer é processo de família. Bacana. Assim, sempre que a pessoa for me procurar, processo de família, eu vou atuar. Esse eu não abandono nunca.
E nos últimos momentos, nos últimos meses, aí eu mudei totalmente meu foco e hoje a gente tem foco em direito imobiliário, porque é um ramo que sempre vai estar em amplo crescimento. A gente está vendo agora nos últimos anos cidades como Balneário Camboriú, como Itapema, hoje está com 1 metro quadrado dos mais caros do Brasil, né? Então o ramo imobiliário ele é um ramo que gera muita riqueza, muito dinheiro. Então é um ramo interessante e principalmente, né, a gente vê na nossa cidade que muita gente adquire imóveis, compra os imóveis e às vezes o imóvel não tem a documentação, não tem a escritura, né? Porque o leigo, né, o cidadão pensa, eu queria um imóvel com escritura, mas não necessariamente só a escritura é o que dá a documentação completa a ele, né? A escritura ela é feita no tabelionato. Após a escritura você tem que dar abertura numa matrícula e com efetivamente a matrícula no cartório de imóveis, no registro de imóveis, você está com o seu imóvel devidamente registrado. Então esse anseio que as pessoas têm, e se não falo aqui com números e com estatísticas, mas grande parte dos imóveis que são negociados na cidade hoje, eles não têm a matrícula devidamente feita. Então, diante disso, a gente viu o mercado imobiliário, fiz uma parceria com o Dr. Gilmar, que a gente estava falando no começo aqui da nossa conversa, e nós atuamos nesse ramo de regularização imobiliária, uso capião, desmembramento, todas essas situações que envolvem os imóveis, contratos, né? Contratos que muita gente vai lá no contador, com todo respeito ao contador, mas quem faz contrato é advogado, né? Vai lá no contador e faz o contratinho, e dá alguns meses, alguns anos, dá muito problema, e quem que eles procuram são os advogados. Então eu já vi... E Diego, quero aqui deixar a humildade de dizer o seguinte: hoje de tarde mesmo um cliente me perguntou: "Ei, doutor, tu faz cálculo?" Eu passo para contabilidade. Exatamente. Eu não faço cálculo. Exatamente. Cada um do seu quadrado, né? Não vamos aí tirar aí a situação da credibilidade do profissional, mas termos essa ciência, né? A gente colocar cada um no seu lugar. E eu já vi cliente vir com um contrato que a gente cobraria, dependendo do contrato, 200, 300 reais para fazer um contrato, né? Dependendo do que há de se elaborar. Mas por essa economia burra, vamos dizer assim, a pessoa tomou prejuízo de 100 mil reais. Bah. Então, às vezes, as pessoas... E o que eu sinto muito na nossa profissão é que a gente... Quando você pensa no médico, você já pensa, né? Já guarda o dinheirinho, eu vou lá pagar consulta. Você pensa no dentista também, já vou guardar um dinheirinho que eu já vou ter que ir lá. E no advogado não, as pessoas têm a torta impressão de que o advogado ele tem que estar disponível para você a qualquer momento, tem que estar no WhatsApp lhe atendendo, você pode, vamos dizer assim, fazer qualquer tipo de pergunta, né? E o mais engraçado é que nós cobramos a consulta e às vezes eles vêm nos procurar, eu só tenho uma dúvida, né? Então tem que botar a tabelinha nossa da OAB lá, a consulta é 200 reais, para tirar uma dúvida é 500. Então tem que, né? A dúvida é mais cara, mas a consulta é 100 reais. E eu já tive clientes que fizeram consulta e aí, como eu havia falado, fez um contrato, perdeu 100 mil reais, que na consulta a gente evitou um prejuízo muito maior para a pessoa. A época foi cobrada ali 100 reais na consulta, então só de a gente conversar, passar um parecer a respeito da situação jurídica, a pessoa economizou muito dinheiro. E tem gente que não tem, vamos dizer, esse apreço ao profissional do advogado, muito porque é uma cidade pequena, muita gente já se conhece, vai conversando e tal, mas eu conheço advogados de cidades maiores aí que a consulta é R$1.000, R$2.000, não diminui nada disso daí. Então eu sinto um pouco na nossa profissão isso, vamos dizer, esse aconchego, as pessoas estão mal acostumadas a respeitar determinados profissionais, e na hora que é um profissional que vá te trazer, vamos dizer assim, não um lucro, mas que vá lhe evitar um prejuízo,
ou que vale trazer uma situação que vai te evitar com que você tenha uma dor de cabeça maior, não dão o devido valor, né? Esse é um ponto que eu vejo como é negativo aqui na nossa cidade, diante isso é uma cidade menor, né? Propriamente. Sim. Cara, uma reflexão massa aí que tem que a gente ter um certo olhar clínico, né? Para valorizar esse contexto aí do nosso conhecimento, né? Há um tempo atrás, a gente teve uma situação aqui envolvendo algumas reuniões no escritório que foi no seguinte sentido, galera, e agora? Cobramos consulta ou não cobramos? Sentamos aí todo mundo no meio na tábua redonda aqui e botamos em debate isso, Diego, porque alguns entendiam que tinha que cobrar consulta, outros entendiam que não devia cobrar consulta, tá? Em que pese hoje... Seja obrigado a cobrar, né? Em que pese hoje eu, dono do escritório, a gente tem um diálogo muito democrático, que é onde todo mundo conversa e a gente tenta ali por meio do diálogo tentar achar realmente algo que seja bacana para o escritório, porque todo mundo que trabalha aqui tem porcentagem. Então, todo mundo vai ganhar do que está fazendo. E lembro que nesse contexto teve duas situações que se fez muito presente. Tá, mas o trabalhador, por exemplo, o cara já tá numa pindaíba, cara, não recebeu do empregador. Como é que eu vou cobrar a consulta dele? O cara previdenciário, ele já tá com o benefício cancelado. Né? Como que a gente vai cobrar a consulta? O cara do direito civil, às vezes, ele vendeu lá uma casa parcelado, o cara pagou a entrada, ele gastou e agora não tá recebendo mais as parcelas. Tá ferrado. Tá, então o que a gente vai fazer? Qual foi o resumo ali da ópera na época ali na reunião? A gente disse assim, não. Vamos fazer o seguinte. Nós temos o parecer que vai ser cobrado e nós temos a consulta que não vai ser cobrada. Qual a diferença entre as duas? Uma é genérica, a outra é técnica. E daí a gente até dialogava, porque assim, o direito, todo mundo sabe. O direito, ele nada mais é do que a transformação do que as pessoas entendem como certo numa realidade jurídica. Então, o legislador, ele faz o quê? Ele pega o que a sociedade entende que é certo e coloca no código. Por isso que está toda hora mudando a lei, porque muda o pensamento, a sociedade evolui. Então, o que é certo, tem a questão do processo, que vai depender de prova, etc. Mas o que é certo, cara, é lei, mano. Normalmente, a cristalização da verdade é o que está lá na legislação. E nesse sentido, a gente achou esse contexto, né? Beleza, vamos trocar uma ideia? Vamos. Não vai ter cobrança de nada, só que vai ser informações genéricas. Ah, o cara não pagou a casa. Foi lá, comprou a casa parcelada, não pagou. Dá para executar. Tu tem direito. Ah, como faz isso? Daí a consulta. Daí a consulta. Ah, beleza. Vamos entrar com uma ação contra o empregador? Dá para entrar, dá para cobrar isso. Tá, mas quanto tempo leva? E começa a fazer um monte de perguntas. Opa, consulta. Então, o parecer é cobrado. O diálogo, o informal, não. E, cara, tem dado certo, tá, Diego? E daí, assim, o diálogo informal não é uma coisa muito rápida, não. A consulta que a gente hoje visualiza aqui no escritório não é algo muito rápido, não. Agora, o parecer, quando a gente se debruça, ouve, etc., quando é uma ação de risco, a gente já percebe ali que vai fechar o contrato. Mas quando é uma ação em que vai ter a cobrança para se fazer, de direito de família, dentre outras situações, daí a galera que tem muita maturidade para isso, no sentido de perceber que às vezes o cliente só quer tirar dúvida e não quer nos contratar. E daí nesse sentido a gente diz, para a gente entrar de uma maneira mais profunda no mérito, tem um valorzinho aqui de 350 a 400 reais, mas que é bem tranquilo. Tu paga isso, a gente passa... Até vamos te colocar, vamos mandar escrito. Só que assim, olha só a estratégia, Diego. Tá dando muito certo. Que é o seguinte. A gente faz um parecer, te dá por escrito, e daí
Se porventura tu entrar com a ação, a gente desconta o valor desse parecer. Isso. A consulta ela é formalizada. Eu lembro que uma vez tu falou pra mim Sim. que tu fez um parecer pra uma empresa e cobrou um salário mínimo. Sim. Aí é que tá. Tu formaliza o diálogo em algo documental pra justificar a situação do preço, mas também permite o cliente reembolso. Eu faço muito assim também, tá? Ó, quando eu sinto que o cliente, ele... Porque acontece muito, tá? E assim, a gente tem que dar uma, vamos dizer, uma educada. Porque acontece assim, ó, eles entram aqui no teu escritório, tiro 2, 3 dúvidas, e eles saem daqui, eles entram em outro. Diego, tu já ouviu a expressão, doutor, eu tô fazendo um orçamento? Cara, eu juro por... Cara, eu ouvi o cliente. Eu tô fazendo um orçamento de divórcio. Quanto tu cobra? Eles passam uma tarde inteira indo de escritório em escritório. Então, quando a gente sente que ele não vai contratar, ou que ele não vai valorizar o trabalho da gente, eu digo, não, é o seguinte, eu cobro para lhe dar um parecer, uma consulta aqui, você tira todas as dúvidas, eu lhe tiro todas as dúvidas, mas isso aqui que eu vou arrecadar ao final do processo, você me contratando, eu desconto. No final é descontado. Bacana. Sem problema nenhum. Aí eu já percebo que... E acontece muitas das vezes, eles chegam no escritório, conversam com a gente, e daqui a pouco a gente... Como você falou, às vezes a primeira conversa a gente é meio raso, porque é da nossa profissão. A gente estudou 5 anos, duro, todo dia, difícil, caro. Deixava a família em casa, deixava a filha pequena em casa. Sabe, a informação ela tem um preço, ela tem um know-how, ela tem tudo que vem por trás, e não só aquela conversa ali. É isso que tem que ser respeitado. Então, quando a gente sente que a pessoa não está respeitando, e já vi muito dizer assim, mas o outro lá, advogado, falou tal coisa. Disse, colocando em xeque a nossa informação, né, mano? Eu disse, não, tudo bem, contrate o colega. Isso. Não fico nem um pouco bravo. Então, a gente já percebe que ele está indo de escritório em escritório, tirando uma informação aqui, uma informação ali, que é para ele chegar em casa e terminar a sua pesquisa na internet, no Google, para tentar solucionar o seu problema. Então, ele fica... É o tipo de pessoa que não respeita a profissão. E esse tipo de pessoa que não respeita a profissão tem que aprender que custou caro, o escritório tem aluguel, tem funcionário, tem imposto, tem todo o material... tem 5 anos de faculdade, tem a família que ficou para trás, tem especialização, tem noites não dormidas. Então, tudo isso a gente fez, batalhou, suou para estar aqui hoje lhe dando a informação mastigada, da maneira que ele quer. E essa falta de respeito, eu não tolero. Eu acho que a gente tem que, como colegas, todos deve educar a pessoa a já pensar assim, quando eu for no advogado eu tenho que botar um trocadinho no bolso e guardar, porque eu tenho que respeitar esse profissional que levou anos de dedicação para vir aqui e me dar informação mastigada. Porra, massa, chega a arrepiar, tá? Ô Diego, mas olha só, teve um insight aqui que tu colocou antes e que eu achei muito legal, que é a questão ali envolvendo o direito imobiliário como algo muito promissor, né? Aí aqui na nossa região que está próxima do litoral. A gente muito pouco explora aqui no escritório essa área. Mas olha, eu penso que esse projeto aqui na região que tu, Dr. Diego, encabeçou aí juntamente com o Dr. Gilmar a respeito do direito imobiliário tem se politizado. E é uma cidade bem pequena. E quem politiza mais essa área, eu acho que são vocês dois mesmo, né? Vocês estão com mais advogado lá ou estão só vocês dois? Não, apenas nós dois. Porque olha só, hoje mesmo eu recebi uma situação de uma mensagem no Instagram perguntando: ô, doutor Moraes, tu faz inventário? Quase que eu respondi, mas como que tu tá me perguntando isso? Porra, tu já é meu cliente, mano. O cara é meu cliente lá há 5 anos, perguntou se eu fazia inventário. Não, desculpa. Uso capião. Uso capião. Ô, doutor, tu faz uso capião? Deu... Cara, quando eles não que eu faço, mano. Claro que eu faço. Quando eles não falam uso campeão, né? Quando chega no uso campeão, aí... Não, ali já só tava sem acento. Mas fez a pergunta e eu falei, não, eu faço. E o que... Qual a indagação que eu te faço, ô Diego? Principalmente pra galera aí que tá começando agora. Nós estamos aí com mais de meia década de experiência aí. Tô com mais experiência que eu. Mais experiência, inclusive, de prática, né? Antes de ser advogado, já estava advogando ali enquanto operador de direito. Mas a indagação que eu te faço é como a gente precificar
esse trem do uso capião judicial, do uso capião extrajudicial. E se me permite colocar aqui como a gente tem feito. A gente cobra ali um valor mínimo de 6 mil, independentemente. O uso capião de um bem de 40 mil, a gente vai cobrar 6 mil, que é um valor mínimo, né, pelo procedimento que a gente cobra. Mas quando o valor do imóvel é superior a isso, a gente meio que coloca ali entre 5% e 10%. Como que vocês fazem lá para fechar o contrato? Porque às vezes a gente fica com medo, Diego. E eu vou te dizer que não foi nenhuma nem duas, até hoje. Às vezes dá um friozinho na barriga de perder o cliente, tá? Pelo custo. A gente faz um negócio de pai para filho lá. Eita! Assim, a gente cobra um valor fixo. Aham. Nesse valor fixo está incluído tudo. Taxas, tributos, emolumentos, tudo. Tá, mas vocês pagam? Sim. Não. Nós temos topógrafo. Não, grana então, mano. Porra! Nós temos agrimensor, temos engenheiro ambiental, temos toda essa cadeia de profissionais à nossa disposição para que venha do zero até a matrícula. Bacana. Então, o nosso serviço ele é oferecido completo. A pessoa não precisa pagar taxa de cartório, não precisa pagar taxa da prefeitura, não precisa pagar taxa no tabelionato, não precisa pagar o agrimensor, não precisa pagar o topógrafo, não precisa pagar engenheiro ambiental, não precisa pagar ninguém. Mas isso é o... Porque qual a grande dificuldade, pelo menos nos usucapiões que a gente fez, em especial extrajudicial? Cara, é caro esse trem, caro, mano. isso. Ali, esses dias conversando com a doutora Tamara, ela viabilizando ali um orçamento, 5% do valor do bem. Porra, o bem é 1 milhão. Isso aí, o ITB... Cara! 5%, isso aí. E assim, ó, dependendo, né, da situação, a gente cobra o nosso valor fixo e a gente subcontrata todos esses profissionais e dá entrada devidamente nos processos. Agora, qual que é a maior dificuldade das pessoas? É que, às vezes, ela tem que desembolsar 8, 10 mil, porque essas taxas não são parceladas e tem que ser à vista. Então, a gente oferece esse valor e recebe parcelado do cliente. Então, a gente adianta o dinheiro, paga à vista, mas daí e recebe parcelado. Né, cara? Pô... Então, a gente custeia porque nós temos parceria com... nós temos nosso topógrafo que já fez aí trabalhos aí no litoral inteiro. Temos engenheiro... Como é que é o nome Fazem uma propaganda do topógrafo, pô. Alves Topografia. Massa, não é meu, não. É outro topógrafo, tá? É um escritório localizado no litoral lá em Barra Velha, Penha, naquela região ali. Cara, mas isso, Diego, essa situação de parceria é muito legal, cara. Porque tu soma e divide. Esse é o bacana. Todo mundo sai ganhando. E assim, ó, a gente faz muito desmembramento. Então, assim, por vezes a pessoa tem o imóvel, ele tem a matrícula, mas ele tem que transferir. E para transferir o imóvel em si só já dá um trabalho imenso. Então a gente presta, o que a gente presta? A gente presta assessoria para que a pessoa chegue ao final do trabalho, porque às vezes ela tem que ir 1 ou 2 vezes no cartório e tem que juntar uma bíblia assim, de documento, que são bastante documentos, sim, muitas certidões com prazo de validade de 30 dias. Mas daí... Então a gente oferece assessoria. Uma simples transferência de imóvel do A para o B envolve uma série de documentos que às vezes as pessoas não têm tempo para ir atrás e às vezes as pessoas não conseguem os meios de ir atrás. Então a gente também faz essa assessoria para transferência, para desmembramento, para uso capião. O que é o uso capião, né? Para quem está nos ouvindo, né? O uso capião é uma das formas de aquisição da propriedade, né, pelo uso do imóvel. Então, existe a forma originária, existe a forma derivada. Então, o uso capião, ele é a aquisição da propriedade pelo uso. Você ficou usando o imóvel como se dono fosse, a posse mansa, pacífica e duradoura. Aí ali na legislação tem os prazos, e na Constituição também, são quem contempla a questão do uso capião. Pode ser de 10 anos, de 5 anos, varia se o imóvel é rural, se é urbano, e a metragem do imóvel, se tem construção em cima, se não tem construção em cima. Você tendo essa posse mansa, pacífica e duradoura do seu bem ali, você adquire o direito
de ingressar com o pedido da propriedade originária, que é nada mais do que o uso capião. Agora, e isso que tu pontua do uso capião, e tu relatava ali uns momentos atrás, de ser uma prática muito comum em cidades pequenas do interior, eu penso aqui entra também a cidade de São João. O primeiro terreno que comprei aqui em São João, contrato de compra e venda. Depois de, acho que uns 8 anos eu morando lá, foi feito um projeto aqui no município, em que daí... Lar Legal? Isso, e que daí lá no bairro Cracker, que é onde é que eu morava, foi, cara, cobrado um valor simbólico de R$1.200 de cada família lá, e daí eu entrei nesse balaio e paguei 1.200 e tava a escritura pronta lá. Mas se não tivesse tido essa espécie de iniciativa do município, tinha vendido sem escritura. Tanto é verdade, que daí, se me permite concluir, veio o divórcio, divisão, quase saí sem chinelo até. Não, brincadeira. Meu Deus do céu, tem que agradecer a ex-cônjuge, a guria foi uma gentleman. Me ajudou muito. A gente tem que render méritos a quem merece méritos, né? Beleza, daí vendi lá. Daí passou um tempo, fui fazer aquisição de um outro imóvel, onde hoje resido, que é em Canelinha ali. Pôs contrato de compra e venda de novo. Então, assim, a regra é o contrato de compra e venda, Diego. A regra é o contrato de compra e venda. E a gente também tem imobiliária, também vende imóveis. Eu também agora estou fazendo Cresci para mergulhar de vez nesse mercado imobiliário, né? E muitas pessoas, elas gostam do contrato de compra e venda e até preferem. E eu vou te dizer por quê. Imposto de renda. Manda boa! Muita gente não quer que esse imóvel passe por um registro com tributo municipal, estadual e federal e tenha uma matrícula. Me permite então eles preferem o contrato de compra e venda, sim, que é melhor para eles. Mas na questão de imposto de renda. Olha a situação que aconteceu esses dias. Fiz aquisição de uma sala comercial ali em Tijucas, na frente do fórum até. E contrato de compra e venda. Porque ainda é objeto de inventário lá, etc. Mas vamos lá pegar o contrato de compra e venda, atravessar lá na situação do inventário e traz segurança jurídica, todo mundo assinando. É bem tranquilo, né? Detalhe, ó a pegada. Até pensei em discutir juridicamente, mas não valia a dor de cabeça. Contrato de compra e venda, mano. Não tem nada de algum tipo de laço lá no cartório de registro de imóveis. Pois me cobraram a porra do imposto. Exatamente. O ITBI... Eu não me recordo quanto foi. Mas o... 2%. Cara, se eu não me engano, 370 mil lá eu paguei na sala. E daí, como foi 160 mil de entrada e o resto parcelado... foi sobre os 160 que eu paguei. Deu uns 2 e quase 3 mil lá. Só que é o seguinte... podia parcelar. Né? Nesse contexto, podia parcelar. Mas assim, onde eu quero chegar? Não tem escritura, mas tem imposto. Senão, não liga a água. Sim. Não liga a água se não pagar o trambolho do imposto, tá, Diego? Mas ele não vai no teu acervo patrimonial, a princípio, porque ele não tá com a matrícula, né? Para efeitos de imposto de renda, né? Mas mesmo assim vem morder, sim, né? Sim, ele vem porque quem tem o direito de posse, né? Então, todos sabem que também tem pessoas que pensam que vender um imóvel no contrato de compra e venda, na verdade você não está vendendo um imóvel, né? Você está cedendo os direitos de posse sobre o imóvel. E ao contrário do que se pensa, o direito de posse ele é constitucionalmente garantido, tanto quanto o direito de propriedade. Existe a função social da posse, né? Existem os âmagos da posse, que a pessoa está ali... que utiliza a posse mansa, pacífica, com o intuito de construir moradia, sem nenhum esbulho, sem nenhuma turbação. Então, assim, ainda que seja por questões de vamos dizer, de financiamento, principalmente de financiamento ou de segurança jurídica, você fazer matrícula, o direito de posse ele é constitucionalmente garantido, é válido, o contrato de compra e venda de uma posse
vamos dizer, uma posse de boa fé, mansa, pacífica, né? Sem nenhuma, vamos dizer, sem nenhum confronto, sem nenhum problema, ela é constitucionalmente garantida, ela tem sua validade. Como você está, um exemplo é a sua sala, né? Você hoje está na posse dela, você não tem propriedade, mas você tem a garantia de que você é o possuidor do imóvel e futuro proprietário. Então, muita gente não tem o interesse propriamente em fazer o uso capião, em adquirir a propriedade, mas a maioria esmagadora tem interesse na aquisição da propriedade. Ô, Diego, eu vou no banheiro depois agora, mas fica uma indagação aí. Qual o principal objetivo de nós aqui, enquanto operador de direito, trocar uma ideia? É nos ajudar enquanto advogados. Mas, sobretudo, além de ajudar nós, um ao outro, enquanto advogado, é a gente também, para aquele ouvinte que é leigo, que está acompanhando aqui a situação do programa, ele ter algo de valor disponibilizado por nós e que é baseado num conhecimento técnico, né? Claro, vamos trazer aqui à baila a situação do conhecimento técnico, só que a pessoa não tem como exercer ali a situação do direito, às vezes em razão da ausência da OAB que vai permitir. Mas assim, se tu puder depois, Diego, trazer para nós, só vou no banheiro rapidinho e já volto, trazer para nós esse insight. Beleza, o João e a Maria lá, eles vão comprar um bem imóvel. Contrato de gaveta. O que eles têm que cuidar para ter ausência de BO depois de algum tempo, e se tem essa, porque às vezes não tem, né? Então fica a indagação, beleza. A Maria e o João vão comprar uma casa lá, contrato de compra e venda. O que eles precisam cuidar para não se incomodar tanto? Porque se bobear vai se incomodar, né? Então, só vou no banheiro rapidinho e já venho aqui. Tá, aí corta agora? Ele faz um monte de edição, ele pode deixar até rodando se quiser. Perfeito. Ô, Diego, então olha só. Fizemos um xixi-rom lá. Estamos aí de volta aí para trocar uma ideia. Ô, Diego, então, como dizia antes, né? Se nos permite aí reiterar, porque isso é algo muito legal. Às vezes, eu tô conversando com... Agora nem tanto, cara. Eu penso que a nossa sociedade, ela tá evoluindo muito, cara. Por que eu digo isso? Eu lembro que quando eu comecei a advogar, eu percebia uma certa pretensão do operador de direito em querer esconder tese. Faz tempo que eu não ouço isso, tá? Hoje, a galera fala pra mim, ô Moraes, faz essa ação, faz essa, faz aquela, assim, com desejo de dividir. E lá no início, eu percebia que às vezes, amigos meus, né, amigos de profissão ali, eles diziam, ô Moraes, aqui ó, aqui tá boa, ó. Só tu não fala alto, tá? Senão a gente perde os clientes. Só que esse sentimento de esconder o ouro, cara, a gente tá superando isso. E o que defendo? Cara, tem espaço pra todo mundo, cara. É muito problema na sociedade, é muito, muito problema. Então, tem espaço pra todo mundo. E onde é que eu quero chegar com esse meu discurso? Eu quero chegar no ponto em que, se tu puder trazer ali um insight para os nossos espectadores e por que não dizer até para os advogados de, cara, o que eu posso fazer para comprar um imóvel, contrato de compra e venda, de uma maneira que eu mitigue cada vez mais os efeitos colaterais, que eu se cuide. Primeiramente, quando a pessoa vai adquirir o imóvel no contrato de compra e venda, o que ela deve verificar? O que acontece muito é que existe uma matrícula mãe, que é uma matrícula maior, de uma gleba maior de terra. Essa gleba maior de terra foi dividida em lotes menores. Isso não foi devidamente regulamentado. Acontecia na época das grandes empresas, que tinham grandes propriedades e eram vendidos lotes menores lá atrás, né? Mas ela existe uma matrícula. A primeira coisa que você vai verificar no contrato de compra e venda é se existe uma matrícula nesse imóvel. Ainda que uma matrícula mãe, que dela se originou essa gleba menor de terra. Você vai ver esse lastro. Então eu comprei de alguém, que comprou de alguém, que comprou de alguém, que era dono da matrícula. Pronto. Você tem o lastro até a matrícula mãe. E daí aonde eu vou para ver esse negócio?
Quando a pessoa vai te vender, você vai provavelmente no contrato deve constar que existe uma matrícula mãe nessa gleba maior de terra, em cima dessa gleba menor. E se não constar, você vai no cartório de registro de imóveis, né? Ali vai ter as coordenadas do imóvel, localização, rua, né? E pergunta, ó, aqui nessa região tem matrícula esse imóvel? Não tem? O registro de imóveis tem um mapa, né, da cidade toda ali, eles vão saber te responder e vão dizer, ó, nesse imóvel existe uma matrícula. Bacana. Matrícula, e sempre vai ter. Às vezes não tem, dependendo da região geográfica da cidade, às vezes não tem, porque ele sempre foi de posse. Aí você tem que fazer, aí nasce a matrícula originária pelo uso capião, que aí você já tem a posse. Tem famílias que têm posse há 50 anos, então né, não tinha nem cartório a esse tempo todo atrás. Então, o primeiro é ir lá no cartório de registro de imóveis e perguntar, ó, aqui, esse imóvel aqui, ó, tô fazendo uma compra dele, um contratinho de compra e venda, tem matrícula nisso aqui? Tem. Você pode me passar um número, a matrícula número tal, e você pega uma certidão. Bacana. Aí. Nessa certidão vai constar ali, ó, o imóvel é de fulano de tal, a qualificação, tudo direitinho. Com essa matrícula você vai ver o lastro desse contrato de compra e venda de posse. Porque quando um vai vendendo para o outro, os contratos anteriores vão indo junto. Então eu comprei de você, que comprou do fulano, que comprou do Beltrano, que era dono da matrícula. Pronto, eu tenho o laço até a matrícula. Então a minha posse ela é legítima, que o dono da matrícula vendeu uma parte, ainda que não tenha regularizado, que vendeu para outro, que vendeu para outro, que vendeu para outro direito de posse. Significa que a posse é mansa e pacífica, ninguém invadiu terra de ninguém, todo mundo foi transmitindo a posse um para o outro. E esses dias, uma amiga minha, Nathalie, até o nome dela, ela ligou pra mim, ô Moraes, tô comprando aqui uma casa, o que eu vejo? E daí de uma maneira bem rápida, né, baseada no senso comum, nem quis envolver a doutora Mara, que é especialista aqui em direito civil, né, especial em direito possessório no escritório. Respondi ela de uma maneira bem rápida. Cara, faz o seguinte, vê se tem outro contrato que dá 5 anos aí. Ou seja, vê se tem a posse mansa e pacífica 5 anos. Porque se tem contrato, presume-se a posse, em tese, né? Sim. Segundo. A lei fala em justo título, inclusive, né? E daí, mas por que eu falei isso? Porque... e daí já engatilhei uma outra indagação, porque eu passei por essa situação. Uma vez eu comprei um imóvel, cara, até ali no Timbé. 16 mil de luz. Então assim, cara, quer comprar um imóvel? Vai lá ver se a conta de luz está atrasada, vai lá ver se a conta de água está atrasada, pega os contratinhos, vê se tem 5 anos. Isso baseado tudo num senso... A experiência. Isso, a experiência. Vivida, né? Na vivência, né? De uma situação ali um pouco mal sucedida que tive aí no passado e que gerou alguns inconvenientes e que quem me ajudou a resolver todo esse imbróglio foi o Dr. Gilmar. O Dr. Gilmar tem uma virtude que poucas pessoas vi ter, é que ele consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e ele sempre tem uma resposta, cara. Tá pegando fogo, eu apago. Como? Deixa pra mim. Sempre tem uma solução à maneira dele, mas sempre tem, né, cara? Sempre vê uma saída, sempre vê um negócio, sempre tá ali com as coisas acontecendo de uma maneira efetiva e isso é muito legal. Então, somaríamos nesse contexto o cuidado de ver então o João e a Maria vão lá comprar um imóvel. Primeiro passo, então, ir lá no cartório de registro de imóveis, como com grande excelência tu colocou, né? Ver primeiro com os vendedores que vão te estar cedendo esse termo de posse ali, se eles têm os contratos anteriores que dão lastro até a posse inicial, né? Até a propriedade, né? Segundo, até a matrícula. Ver a questão ali envolvendo o IPTU, né? Assim, né? Em tese, se você não tem intenção a priori de fazer o uso capião, né? De adquirir a propriedade, como eu falei, esses IPTUs, essa documentação servem de provas para comprovar essas posses, né? Mas também servem, né, como, vamos dizer, uma segurança. Essa pessoa aqui paga IPTU, né? Não necessariamente só para uso capião, mas ela está pagando IPTU, quer dizer que a prefeitura reconhece como dela. Isso. Então,
essa pessoa está de 2010 a 2023 no imóvel, e agora você adquire a posse, aí agora em 2023 alguém vem contestar, mas espera aí, o cara tá desde 2010 pagando IPTU, morando, vivendo, e você não contestou, agora vem contestar. E aí vem um imbróglio na justiça, né? Debatendo essa posse, mas dificilmente perde quem tem todo esse tempo de posse. Mas como você ia falando, desculpa interromper, aí vamos verificar a matrícula, o lastro, a Celesc, né, se tem débitos, né? E essa matrícula é muito importante que seja com ônus, porque na matrícula vem com ônus ali, ônus judiciais e essas judiciais, porque eventualmente se essa matrícula mãe ela tem uma penhora, tem um embargo, tem uma dívida envolvendo ela, né? Isso vai trazer imbróglio, você não vai conseguir a princípio tirar a sua parte, vai ter que comprovar que é um quinhão menor do que o que é devido e tudo mais, mas tem que verificar, porque às vezes a matrícula mãe está cravada com algum ônus, e isso pode vir a ser um problema lá na frente, quando você for fazer essa nova matrícula, que é uma parte, na verdade, da matrícula mãe, né? Aí que tá a pegada de ir lá e ver a matrícula. Isso, a matrícula ela vem com os ônus, restrições judiciais, extrajudiciais, que eventualmente foram averbadas ali no imóvel, né? É importante verificar isso também. Então, assim, havendo algum ônus, já fique com o pé atrás. Essa matrícula mãe aqui, ela tá com ônus, como é que vamos resolver aqui? Isso pode me trazer problema, então prefiro adquirir outro imóvel que tenha posse mais tranquilas, vamos dizer assim, né? Então, poderia dizer, beleza, então o João vai lá, vai comprar um terreno com uma casa por contrato de compra e venda. Vai lá no cartório e vê a matrícula, tem ônus, já fica esperto, né? Acho que ali já para o negócio. Já fica esperto. Então vamos lá no cartório, assim, tem ônus. Essa parte pode ser uma parte pequena da matrícula mãe, né? Mas ainda assim há uma discussão, né? Porque como se você comprar um prédio numa matrícula única, você comprar um apartamento. Se esse prédio inteiro está penhorado, consequentemente seu apartamento vai estar junto penhorado. Sim. Então é esse ônus que tem que verificar. A parcialidade ali do que está... Boa. Isso. Cara, mas no frigir dos ovos, vou te dizer que contratar gente. Isso contratar um advogado, isso porque aí, e às vezes, muita, porque assim, às vezes a pessoa compra um imóvel de 100, 200 mil, não tem o devido cuidado, não contrata uma assessoria especializada e às vezes se vê num imbróglio que tem que ir lá na frente gastar com honorário advocatício, que perder seu tempo e o estresse que dá isso, né? Daqui a pouco ser ameaçado de estar perdendo esse imóvel ou parte desse imóvel porque não tomou os devidos cuidados na hora da aquisição do seu imóvel. Penso imprescindível, né? E nessa situação, beleza. Então, vou lá comprar um imóvel, eu tenho, em tese ali, vamos imaginar eu enquanto leigo. Eu vou lá comprar um imóvel. Às vezes eu vou lá comprar um imóvel, contrato de compra e venda, e eu não me preocupo com necessariamente o advogado. Eu vou lá com o auxílio de um corretor. E o corretor ele vai me colocando ali um cenário a respeito daquele imóvel. E eu acredito no corretor. Vou lá, e ele me convence de comprar. Comprei o imóvel, Diego. Comprei o imóvel lá com o corretor, R$100 mil. Paguei lá os 6% lá, 6 mil. 94 lá foi pro vendedor. 6 mil foi lá pro corretor. E depois deu BO. Tem ônus, tem luz, tem água, tem o caralho de coisa lá com aquele imóvel. Cara, Diego, e situação que aqui no escritório já aconteceu, não com pessoas aqui de São João, mas de fora. Pelo menos, aí isso acontece bastante em Porto Belo. Não que os clientes sejam de Porto Belo, mas acontece bastante em Porto Belo. Isso, cara. E daí, beleza. O cliente que é leigo, quem responde é o cara que vendeu, o corretor que mediou, porque o
O cliente, cara, na mais boa fé, pagou a porcentagem pro corretor, pagou para a situação do vendedor e perdeu tudo. Na verdade, o corretor ele tem a responsabilidade no momento da venda e no pós-venda. Então, ele tem sim a sua responsabilidade, né? Delimitada em lei, que o corretor também deve ser chamado e deve ser responsabilizado na sua medida, né? Não... mas não é coisa de gente... Porque o corretor ele não trata apenas da venda, ele trata do pós-venda também, entende? Então ele tem que te auxiliar em documentação e tudo mais. Então o corretor não é simplesmente aquela pessoa que vende e deixa o cliente a ver navios. Não, ele tem que te dar todo esse auxílio. Mas eu vou te dizer que 90% dos corretores não sabem disso, tá? Não desmerecendo assim, ó. Porque eu tenho grandes amigos corretores muito responsáveis, mas a gente vê... A responsabilidade é do proprietário, né? Sim. Então, assim, proprietário que vai arcar com os prejuízos. Até porque há um contrato, né, ali de compra e venda, prevendo multas e outras cláusulas e penalidades. E havendo essa, vamos dizer, essa surpresa lá na frente, né, de problemas envolvendo o imóvel, pode sim se acionar o proprietário por meio do contrato de compra e venda ali, estabelecer as multas e as cobranças e tudo que tem direito o comprador, né? E aí vem para fazer o contrato. Exato. Moar, que nem dizia um amigo meu. Dizia não, diz. Simon, grande Simon, registrado, um abraço para ele. Querido, mora em Itapema, rapaz. Mas, ô Diego, olha só, voltando um pouquinho, doutor Diego, lá no meio do nosso diálogo ali, que essa é uma resposta que, se tu me permite, a gente compartilhar com a galera, que é no seguinte sentido. Vocês, lá no escritório, doutor Diego, doutor Gilmar, prestam lá a devida assessoria, de uma maneira aí excelente, né, com muita maestria, e custeia para o cliente todo o processo para permitir ali uma facilidade. Mas e eu, doutor Diego? Eu, Moraes, o doutor Jonas, a doutora Mara, nós diria que não temos aí às vezes essa coragem. Poderia ser assim dizer, como que a gente vai ali... Como que tu fazia antes do Gilmar, por exemplo, a fechar um contrato? Porque, em tese, é um valor ali interessante que o cliente vai ter que desembolsar para começar, né? Uhum. Veja bem, são coisas diferentes, né? Nós prestamos assessoria para o cliente para fazer o uso capião. Uhum. Então a assessoria ela envolve uma equipe multidisciplinar que conta com engenheiro, com agrimensor, com topógrafo, com advogado, cada um subcontratado na sua especialidade. Então é esse o serviço que nós oferecemos. Então cada profissional que tenha parceria vai fazer a sua parte. É um pouco diferente exclusivamente da advocacia. A advocacia ela é só um braço Entendi. da assessoria. O que é cobrado? O que é cobrado é a assessoria para se chegar ao final. Uhum. Entendeu? A advocacia é apenas uma parte desse todo que é assessoria. E por toda essa assessoria, a gente cobra um valor global que a gente custeia por partes, cada evento que vai acontecendo da uso capião. Então a gente tem um profissional que pega o carro, que vai lá, pega a assinatura de cada extremante, tá? Conversa. A gente tem o profissional, o agrimensor, o topógrafo, que vão lá com a maquininha, geoprocessamento, satélite e tudo mais. Medem esse imóvel, tiram as diretrizes, fazem um laudo, que é chamado RT, fazem o laudo do geoprocessamento, isso tudo, o memorial descritivo. Depois nós temos o profissional que
vai fazer os peticionamentos, que é um advogado, né? Pode ser qualquer advogado que faz esses pedidos, né? Os peticionamentos para cartórios, para município, para o tabelionato, para o cartório de imóveis. E ao final, como resultado final, a gente entrega essa matrícula. Então a gente cobra o valor global da assessoria, não da advocacia. A advocacia é só um braço de todo esse assessoramento, né? Entende? Entendo, sim, bacana. Então bacana. não é apenas... Mas isso daí fica mais caro daí pro cliente, né, Diego? Fica assim, ó. Porque se você fizer, por exemplo, assim, eu vou contratar o advogado X, ou qualquer pessoa pode prestar assessoria a outra, não necessariamente um advogado. Ó, eu vou te ajudar a fazer o teu uso capião. Então, eu conheço um amigo meu advogado, eu conheço um amigo meu agrimensor, ele vai te fazer essa assessoria. Agora lembrei de uma situação, nós temos aqui o Antônio, que trabalha conosco, que ele faz todos os procedimentos junto ao INSS, com maestria e excelência, e não é advogado. Não é advogado formado. Só que ele faz, cara, melhor que o advogado, mano. Sim. Cara, te digo, você me bota no bolso. O guri é um mestre. Conheço pessoas que prestam assessoria por exemplo, para requerimento de DPVAT. E não necessariamente é advogado. A legislação não proíbe isso. Ó, o que é prestar assessoria? Ó, eu vou te ajudar, eu vou contigo lá no correio, eu vou contigo no banco, ou eu vou no banco sozinho. Então, entendeu? Pessoas que prestam essa assessoria. O nosso trabalho, ele não é de advocacia, exclusivamente de advocacia. Advogado pode ser qualquer um. Nosso trabalho é de assessoria completa, assessoramento completo. Bacana. Do zero até o final do procedimento. Cara, mas que projeto massa, cara. E há quanto tempo vocês já estão com o projeto ali em andamento, nesses moldes de prestar toda essa assessoria, toda essa ajuda, que é algo que, em verdade, são únicos aqui na região, né, Diego? Eu vim a me juntar com o Dr. Gilmar agora em final de fevereiro, começo de março. Né? Então, mas eu fico imaginando, cara, porque eu lembro de vocês, enquanto pessoas extremamente inteligentes, e ainda são, mas um perfil bem diferente. Tu, um perfil mais cauteloso, e o Gilmar, um perfil mais voraz. Tipo, sem cautela, meu. Vamos, voa. E tu tem... Como é que é o dia a dia? Como é que tu tá... Como é que se acostumou a trabalhar com o Dr. Gilmar, cara? Ele é uma pessoa, eu diria, que tem uma calma ao lidar no dia a dia, que chega até a impressionar, né? Então, mas eu vi ele o oposto. Pois é, provavelmente, né, ele foi não tem como eu responder, né? A pessoa vai, vamos dizer, evoluindo. Sim. Então, às vezes, no dia a dia, ele percebeu que a melhor maneira da solução dos problemas é a cautela, é a calma, não, vamos dizer, não se preocupar, não se ocupar antes da hora. Mas agora eu lembrando do último café que a gente teve na Rafaela Bunda, agora Isso, ele deve ter moldado o pensamento dele. Então hoje ele tem uma calma, uma tranquilidade, que eu falando aqui, observando, né, ele tem uma percepção de que tudo sempre vai se resolver ao seu tempo. Então não há um estresse. Calma, vai dar certo, vai melhorar, vai ser assim, vamos ver outro meio e tudo mais. Então é assim que eu vejo ele, com uma tranquilidade, com uma calma, né? Massa, cara. Massa, bacana. E agora, Diego, já nos aproximando aí, estamos trocando uma ideia aí, não parece? Mas já 1h30, Diegão.
Passa rapidinho o Passa. tempo, cara. Meu Deus. Mas é gostoso, é gostoso. E falava no início e quero aqui deixar registrado. Sempre fico entusiasmado quando tu manda mensagem: ô Moraes, vamos tomar uma cerveja? Cara, eu fico entusiasmado. Por Deus, cara. Por Deus que sempre alegro meu coração. E às vezes, eventualmente, né? Eu digo: ô Diego, vamos lá tomar uma cervejinha com o Gilmar. Por que eu digo eventualmente? Porque a vida é meio corrida, né? Uhum. E às vezes não nos permite, a família, trampo e etc. E por isso vou marcar pro Gilmar vir aqui. Com certeza. Vamos se encontrar aqui batendo um papo com o Gilmar. Vamos. Vamos trocar uma ideia aqui com o Gilmar. Eu tenho a certeza de que, com muita satisfação, ele vai atender ao pedido e vai vir aqui. E vai ser um sucesso com certeza absoluta, né? Mas você falava em tomar uma cervejinha. É muito bom a gente sentar e conversar e tomar uma cervejinha. Para quem gosta, quem não gosta também, né? Respeito. Mas eu costumo dizer que é fazer negócio à moda chinesa, né? Que os chineses, quando eles vão fechar um negócio, eles sentam numa mesa para jantar e comer e tudo mais, e eles bebem uma bebida forte, tipo cachaça, algo do tipo, até aonde aguentar. Porque eles entendem que ali eles vão ver a verdade da pessoa. Caraca, mano, eu não sabia disso. Sim, inclusive um jogador de futebol... Eu já vi um discurso de que, tipo, a gente não pode fechar negócio na hora, ou não pode fechar negócio de noite. Tem sempre que pensar, refletir, mas a parada de beber... Ele foi na China, ele foi ser contratado para um time de futebol lá na China, e eles chamaram ele para mesa, não, vem cá. E começaram a beber. E ele, muito bêbado, começou a rir e tal, porque eu jogo futebol e tal. Mas vocês aqui chineses não jogam futebol, vocês jogam uma coisa parecida com futebol. Bah. Perdeu o contrato. Caraca. Perdeu o contrato. Que ele foi caçoado E na época a China hoje quem tá contratando e pagando fortunas é a Arábia, mas a época era a China, inclusive. Caraca. Jogadores lá ganhavam 10 milhões de reais por mês, ganhavam assim, um dinheiro absurdo na China. E ele perdeu o contrato porque... Não me recordo quem é o jogador. Porque nessa... Da bebida e tal, eles foram ver a verdade dele e ele não tinha apreço pelo futebol chinês. E eles disseram, não, se você não tem apreço pelo nosso futebol, nós não vamos te contratar. E ele perdeu o contrato nessa noite. Chegou a me arrepiar, Agora, você falou uma regra que nós temos lá no nosso negócio. Nunca fechamos negócio na sexta-feira. Por quê? Porque é uma regra que a gente tem. A gente nunca aperta a mão e fecha negócio na sexta-feira. Sempre na segunda, terça, quarta, quinta. É interessante, cara. Confesso. Mas é uma forma de trabalhar. E se a forma de trabalhar nos faz bem, é bacana. É bacana. Deve ter certamente um porquê, né? Uhum. Mas é legal a gente ter hábitos, porque os hábitos nos fortalecem e nos fazem pensar na situação de uma instituição. Isso é bacana, né, ô Diego? Sim. Mas, ô Diego, se me permite, e até escrevi aqui, cara, pra não esquecer. A colinha. Sim, a colinha é indispensável, cara. Adoro uma colinha. Mas na faculdade não dava pra usar. Mas, ô Diegão, olha só. Aí já indo pra vias aí do final do nosso bate-papo, né? O que tu pensa aí depois desses 5 anos aí trabalhando, Diego? Qual o maior desafio, cara, pra essa galera nova aí que tá vindo enquanto advogado, pra esse pessoal aí que tá entrando, né? E tá iniciando aí essa caminhada enquanto operador de direito. A gente ouve muito, né, que a advocacia tá saturada. Eu vou te dizer, discordo disso, mas é muito presente, né, essa situação. Hoje, com a experiência que tu tem, o que tu percebe como o grande maior desafio para aquele que está começando, Diego? É grana? É a situação da vencer o medo?
é seguir na coragem. Se tu fosse passar um recado aí pra galera nova, que diria pra eles que é algo que eles poderiam ter de repente como insight pra seguir. O que eu diria para quem está começando hoje é que dê valor ao seu trabalho. O seu trabalho não tem preço, ele tem valor. Então, valorize o seu trabalho, se valorize para seu cliente, porque diferente de preço, você tem que trazer valores, você tem que agregar na vida do cliente. Então, às vezes, você traz um valor que você nem imagina para a vida do cliente, que às vezes ele te paga e te dá o dobro do que você pediu de satisfação, porque ele entendeu o valor do seu trabalho e não o preço. Então, você que está iniciando, não avilte honorários, não tenha medo de cobrar, ponha na sua cabeça que você estudou 5 anos, você deixou sua família para trás 5 anos. Alguns de vocês já têm filhos, já são casados, deixaram sua esposa, seu filho em casa. Tiveram que se sacrificar no seu trabalho, tiveram que pagar uma mensalidade cara. E isso tudo tem valor, não tem preço. Então, assim, procure se nortear pela tabela da OAB. Não tenha medo de cobrar, porque tenha certeza de que quem se dá valor lá no futuro vai ser valorizado. Então, dê valor ao seu trabalho. Esse é o conselho que eu dou para todos que estão iniciando. Se valorize. Oh, bacana. A gente... Sabe quando a gente ouve alguma coisa e engole soluço, Diego? Esse é o insight, tá, mano? Pô, isso aí, um grande Diego, esse é o cara. Por isso que eu te admiro, cara. Não, que isso, é recíproca admiração. E nessa pegada de a gente saber se dar valor, tinha uma reunião esses dias com um dos operadores do direito aqui no escritório, porque é um pouco subjetivo, né, Diego? Beleza. Eu, Moraes, vou me dar valor. Tu, Diego, tu vai se dar valor, darmos valor para o nosso trabalho. Temos lá a doutora Maria, o doutor João. Todos nós temos um valor que temos que passar para a situação do cliente. E nesse sentido, dizia num diálogo aqui que a gente tem que se colocar no mercado de trabalho e saber onde é que a gente está, para daqui a pouco a gente não perder o cliente, né? Muita dificuldade eu tive quando comecei em parametrizar. Parametrizar. E daí, na época, e de repente pode lembrar hoje em dia, mas eu liguei pro Dr. Leôncio. Tinha uma ação penal para fazer na época, um pouco complexa. E daí não sabia como precificar, não sabia como falar valor. E ele falou algo que eu nunca mais vou me esquecer, porque isso é o meu norte sempre. Eu perguntei pra ele, ô doutor, cara, queria cobrar aqui, não sei quanto fazer. Ele disse pra mim, ô Moraes, eu cobro tanto. Vê quanto cobra quem tem o mesmo tempo de profissão que tu tem. Vê quanto cobra quem tem o mesmo tempo de profissão que tu tem. Isso não é se desvalorizar. Isso é se colocar no mercado. E daí o que eu fiz? Liguei pros brothers que tinham mais ou menos o mesmo tempo que eu. Quem tem mais tempo, cobra mais. Quem tem menos tempo, em regra, cobra um pouco menos. Isso é mais ou menos do mercado. Isso não é cobrar um valor menor. E daí, quando eu digo falar em cobrar mais e cobrar menos, é partindo da tabela, né? Do mínimo da tabela. Partindo do mínimo da tabela. Vamos deixar claro isso. Então, porque daí tu se coloca ali na situação do mercado. Porque vamos imaginar, eu na época, Dr. Leôncio, pessoa com 40 anos de advocacia, que a gente se espelha, admira e tenho ele como exemplo para mim, porque ele sempre se mostrou uma pessoa justa
e tem um discurso que é forte. Se o meu cliente não pagar, eu pago. Pô, tu já viu isso, doutor Lôncio? Não, nunca tive. Cara, eu ouvi em algumas audiências, cara, eu disse assim, porra, meu Deus do céu, de arrepiar. E ele, na frente do juiz, ó, e se o meu cliente não pagar, quem paga é eu. Vou dar uma obrigação, o cliente dele paga, fica com medo. O cliente paga porque fica com medo. Nenhum reclamado que teve assistido pelo Dr. Leôncio deixou de nos pagar. Todos pagaram. A contrário senso, né? Hoje, se... Cara, Diego, eu vou te dizer que se eu pegar todas as demandas que a gente não conseguiu nada, trabalhista ao longo da história, tranquilo, dá 500 mil. Sim. Mas nenhuma do Dr. Leôncio. Nenhuma. Todos os acordos que ele fez, todas as sentenças em cumprimento de sentença que a gente fez e que ele assistiu, todos foram pagos, sem exceção, cara, deixar registrado. Mas e voltando, e daí peguei esse insight dele na época, e daí dizia, ó, o que a gente tem que fazer para precificar o valor? Tu tem que saber te colocar no momento em que tu está. Não é a gente não se dar valor, é entender que todo mundo tem seu tempo. Então não tem como eu, com, por exemplo, 6 meses de OAB na mão, queira cobrar 40 mil que nem o Dr. Leôncio, que cobra com 40 anos de experiência. Então não é me desvalorizar, cobrar menos. Não. É o ir me colocando no mercado de trabalho, partindo, claro, sempre do pressuposto da tabela da OAB, né? Isso. Então é algo muito bacana, né? Que a gente, enquanto operador do direito, a gente tem que ter para que a gente consiga se colocar. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando contigo, tu estava fazendo uma defesa numa empresa, e tu estava inconformado, cara. Tu disse pra mim, esse advogado novinho, cara, ele quer ficar rico com o processo. E aí que tá a sensibilidade. O cara tá começando, às vezes, a advogar, e ele quer cobrar o mesmo valor financeiro de um cara que tem 40 anos de profissão. E não vai dar. Tudo tem seu tempo. Pode acontecer eventualmente? Pode. Mas a regra não é essa. A regra é gente, aos pouquinhos, e ganhando valor, ganhando autoridade, daí, consequentemente, aumentando o preço, e vai chegar um momento que vai estar aí o mesmo custo que teria hoje, o mesmo preço, melhor dizendo, que teria o que o Dr. Leôncio cobra, né? Então, esse é o discurso aliado ao teu, né? A gente se valorizar, mas tendo a ciência de que tudo tem um tempo, né? Sim, e a gente respeitar ali. O fato do preço do Dr. Leôncio ser maior não significa que o valor é maior. Ele tem ele dá valor ao seu trabalho tanto quanto um iniciante. Só que o iniciante, para se posicionar no mercado de trabalho, é mais difícil, ele vai ter menos cliente procurando. Todavia, como eu falei, procure a tabela, valorize-se hoje para amanhã ser valorizado. Com certeza, se ele ir se valorizando já desde o começo da profissão, lá na frente ele vai ser um Dr. Leôncio da vida e vai poder cobrar seus 40, 50 mil com toda tranquilidade, sem medo de perder o cliente. Massa, bacana. É isso aí. Mas era isso aí. É isso, então. Diego, obrigado aí pela situação da presença. A gente agradece de coração, tá? Fica aí a situação do nosso discurso, da gente marcar aí uma outra troca de ideia com o Dr. Gilmar, para a gente abordar mais alguns temas aí envolvendo a situação do direito imobiliário, em especial uma área que vejo como muito crescente, que é a situação do uso capião extrajudicial, que até estava bem alto aí um tempo atrás, agora eu parei de ouvir tanto sobre ele, né? O uso capião extrajudicial é rápido, etc. Teve um boom há um tempo atrás e agora meio que parece que adormeceu. Eu que não estou tão envolvido, né, com a parte do direito civil, né? Fico mais na parte previdenciária, em especial, em verdade, a parte trabalhista, no que tange a questão do acidente de trabalho. Mas teve há um tempo atrás um boom, né, envolvendo o uso capião extrajudicial, né? E daí agora meio que... Quando a legislação contempla, né, e traz essas novidades e facilitam, né, para que os profissionais consigam
não necessariamente só no judicial, ele dá ele é objeto de vários artigos científicos e matérias e tudo mais, então aí você ouve mais falar nisso, né? Mas ele ainda é bastante utilizado, tanto o inventário também extrajudicial, é um meio muito eficiente de se conseguir fazer um inventário, o uso campeão extrajudicial, essas situações aí são bem utilizadas ainda, né? Beleza. Show de bola. Perfeito. Diegão, reitero meu agradecimento pela presença. Marcamos mais alguns diálogos aí pra gente levar aí pra essa galera nova, né? E também levar pra galera que tá há um bom tempo esse nosso debate aqui, no sentido de realmente, de algum modo, ajudar a todos. O advogado que está atuando, o advogado que está começando, a sociedade, de uma maneira útil. Até, se me permite aí, deixar aí a situação das tuas redes sociais, onde é que é o escritório, para a galera aí ter conhecimento, Diego. Hoje eu presto serviço, né, para empresas e especificamente para VIP Soluções em regularização de imóveis, né? Tem aí nas redes sociais, Instagram e Facebook, então quem quiser pode procurar a VIP, que ela presta todo tipo de assessoria no que tange aos imóveis. E eu queria desde já agradecer o convite, dizer que estamos à disposição de quem quiser nos procurar para qualquer situação envolvendo questões jurídicas e questões de assessoria imobiliária e tudo que for necessário, nós estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de trocar essa ideia, que é algo muito engrandecedor, tanto na parte pessoal quanto profissional, e desejo aí muito sucesso ao podcast aí do Moraes, que tenha vida longa e vamos ver muito ainda na internet se falar do Dr. Moraes aí. Esse cara quer me novo fazer chorar, aí. Porra! Tu quer me fazer chorar, Leonardo? O que é isso? Obrigado. Até a próxima, tá, Diego? Confesso que tu me emocionou, cara. Homem do céu.